mais uma mentira que te contaram, beleza? E que eu vou desmentir nesse vídeo. A mentira que te contaram é a seguinte: capitalismo tardio. O que a gente vive hoje, entre aspas, é capitalismo tardio. A poluição que a gente tem hoje, a desigualdade social que a gente tem hoje, os problemas sociais e econômicos que a gente tem hoje em vários países se chama capitalismo tardio. A poluição, o aquecimento global e por aí vai. Tudo isso é resultado do final do capitalismo, do fim do capitalismo. É resultado da parte final do capitalismo, o capitalismo tardio. Tá? Só que isso está errado. Não existe capitalismo tardio. O que a gente vive hoje, o sistema econômico que a gente vive hoje, não é capitalismo, nunca foi capitalismo. O sistema que a gente vive hoje é fascismo, é corporativismo. Tá? E eu vou te explicar porquê. Se você quiser continuar assistindo esse vídeo, eu vou te explicar porquê, beleza? Com fatos, com argumentos factuais, com deduções lógicas, tá bom? Primeira coisa, definição de capitalismo. A definição de capitalismo é muito simples. Capitalismo é propriedade privada e livres trocas. Então, qualquer sistema econômico que tenha propriedade privada, respeito à propriedade privada e livres trocas é capitalismo. Ou seja, para você ter um sistema chamado capitalismo, você precisa de duas coisas: propriedade privada e consensualidade, né? Que é um resultado, claramente, também da propriedade privada, do respeito à propriedade privada. Beleza. A gente tem, em algum lugar do mundo, esse conceito sendo exercido? Não. Em nenhum lugar do mundo você vai ver respeito pleno à propriedade privada e livres trocas. Em 100% dos países no mundo, você vai ver mercado regulado, pelo menos um pouco de mercado regulado, ou seja, o mercado não é 100% desregulado, e você vai ver expropriação, coerção, ou seja, uma falta de respeito à propriedade privada, um abuso à propriedade privada alheia dos indivíduos. Então, por definição das palavras, capitalismo não existe em nenhum lugar do mundo. Não importa o que você acha ou o que o socialista influencer que você segue achou, né? Tudo bem, eu duvido que alguém que acompanha meu canal siga socialistas influencers, mas enfim. Não importa o que o socialista que você acha que disse, a definição de capitalismo é essa que eu falei agora, está no dicionário, beleza? Se você quer ter algum tipo de debate ou algum tipo de respeito à realidade das coisas, você precisa seguir a definição das palavras, respeitar a definição das palavras, beleza? Se você diz que capitalismo é o que a gente tem hoje no Brasil, você está dizendo que capitalismo não é a definição que está no dicionário. Dito isso, você está mentindo sobre a definição de capitalismo. Simples. Muita gente fala que, por exemplo, o Brasil é capitalista. Não, o Brasil não é capitalista. Você tem um mercado extremamente regulado por meio de impostos e por meio de regulamentações, né? Propina, regulamentações, taxas, impostos, leis absurdamente burras e por aí vai. Você tem um mercado extremamente lobista, ou seja, só os amigos do rei que exercem o poder sobre todas as outras empresas, né? Os gigantes nacionais e por aí vai. E você não tem respeito à propriedade privada. Qualquer pessoa, qualquer índio, bandido pode entrar na sua terra e roubar sua terra. O MST pode entrar na sua terra e roubar sua terra. Você não pode nem defender a sua propriedade privada de maneira respeitosa, com armas. Não. Se um bandido entra na sua casa e você atira nele para se defender, né, para repelir a agressão de um bandido vagabundo entrar na sua casa, você é o bandido. Você vai preso. Você é tratado como um criminoso. Certo? Então, por exemplo, no Brasil não existe capitalismo. O Brasil não é um país capitalista. E se você for ver pela definição das palavras, todo país que você for ver tem pelo menos um pouquinho dessa falta de capitalismo. Tem pelo menos um pouquinho de regulamentação, um pouquinho de imposto e um pouquinho de desrespeito à propriedade privada. Então, na prática... e um pouquinho de corporativismo também, né? Então, na prática, o sistema econômico mundial hoje
tá? Predominante, é corporativismo. Desde os Estados Unidos, um dia, né, que foi um dia a terra da liberdade, a terra do empreendedorismo, até a China, né, que já foi um dia a terra do comunismo, onde as pessoas morriam de fome durante décadas, e que hoje, recentemente, começou a liberar o mercado, inclusive muito mais que vários outros países, inclusive o Brasil, por exemplo, né? Então, o cara não entende que China e Estados Unidos estão no mesmo patamar de liberdade econômica, por exemplo, ou de respeito à propriedade privada. Na verdade, respeito à propriedade privada, os Estados Unidos ganha, né? Mas em questão de corporativismo, né? O que define corporativismo, os dois estão quase no mesmo patamar, entendeu? Salvo nuances de estados e etc. Se você for comparar, por exemplo, a vigilância da China é muito maior. É, a censura sobre o que você pode falar ou não é muito maior na China, entendeu? Inclusive, você tem defesas na lei dos Estados Unidos que não permitem censura nas falas, né? Você pode falar o que você quiser, no caso. Enfim, são várias nuances, né? A questão é, existe um lobby absurdo nos Estados Unidos e existe um lobby absurdo na China também. Os amigos do rei nos Estados Unidos ganham muitas vantagens econômicas, assim como os amigos do rei na China ganham muitas vantagens econômicas. Então, em nenhum dos países você tem capitalismo. Você tem corporativismo nos dois países. A questão é, as pessoas acham que capitalismo e socialismo são uma coisa binária, quando na verdade não são. É um espectro onde de um lado, do lado esquerdo, por exemplo, né, para esse exemplo, do lado esquerdo você tem o socialismo, né, e do lado direito você tem o libertarianismo. Pois é. Ou seja, não é capitalismo e socialismo, é capitalismo e libertarianismo. A forma final, a forma, a única forma que existe o libertarianismo é numa sociedade livre, com livres trocas e propriedade privada. Então, capitalismo de verdade, capitalismo por definição, é libertarianismo. É você ter uma sociedade que as pessoas respeitam a propriedade privada uma das outras e você tem uma sociedade consensual onde você troca livremente propriedades entre pessoas. Então, nós vivemos hoje num mundo que é fascista. Nós vivemos no fascismo, exatamente. O mundo inteiro, os países inteiros hoje são fascistas. Você tem os amigos do rei, claro, como eu disse antes, são um espectro, é um espectro. Então, vão ter países que têm menos isso, que são menos corporativistas, e vão ter países que são muito mais corporativistas. Se você pegar, por exemplo, o Brasil, você vai ver que o Brasil é um país extremamente corporativista, onde para fazer sucesso acima de algum nível específico, né, no mercado, você tem que pegar a propina com o político. Você tem que pagar a propina para pessoas, para bandidos, para policiais, você tem que pagar a propina para alvará, para várias coisas, entendeu? Da mesma forma, se você for tentar fazer a mesma coisa nos Estados Unidos, é provável que você consiga fazer com muito menos custo. Inclusive, se você for pegar uma das características essenciais do fascismo é o controle da economia, o controle das empresas na mão do Estado. Só que não de maneira direta como no socialismo. Você tem você tem a parte privada do negócio, ou seja, o dono é privado, mas quem realmente manda no negócio é o Estado, por meio de lei, por meio de regulamentação, por meio de participação societária e por aí vai. Ou seja, inclusive, né, você tem os amigos do rei, né? Na prática é isso, né? O fascismo, resumido, é os amigos do rei. É o Estado que decide quem que vão ser os ganhadores da economia, quem que vão ser as pessoas que vão ter prioridade competitiva, vantagem competitiva, entendeu? Não é um livre mercado. Ou seja, nós não vivemos no livre mercado. Não existe isso. Hoje em dia, não existe isso. Não existe nenhum país no mundo que é capitalista. Aí vai vir alguém e vai falar, mas Altieri, então na verdade é uma utopia. Você tá basicamente dando o mesmo discurso de um socialista, falando que o verdadeiro socialismo nunca aconteceu. Não, cara, e eu vou te explicar por quê. O capitalismo, ele é a verdade. Tá? O capitalismo, ele existe. Toda vez que você troca de maneira consensual algum tipo de informação com outra pessoa, isso já é capitalismo. Toda vez que você usa da sua propriedade privada para trocar com outra pessoa de maneira consensual, isso já é capitalismo. Isso já é livres trocas, isso já é libertarianismo, tá?
O problema que a gente vive hoje é o seguinte: nós temos algumas coisas centralizadas no mundo, e essas coisas centralizadas impedem a implosão de estados ao redor do mundo, porque esses estados, por sua vez, conseguem abocanhar a energia das pessoas, a atividade econômica das pessoas, para se manterem vivos. Tá? Deixa eu falar de outra forma. A impressão de moeda ela é centralizada. E por ser centralizada, isso significa que existe uma forma sistemática, tá, de alguém imprimir dinheiro, te forçar a aceitar esse dinheiro, e ao te forçar a aceitar esse dinheiro, ao te forçar a poupar nesse dinheiro, essa organização, chamada Estado, né, consegue se financiar às suas custas. Você poupa nesse dinheiro, fica mais pobre, eles imprimem esse dinheiro, te forçam a aceitar esse dinheiro e eles conseguem comprar coisas, narrativas, pessoas, empresas, usando a sua energia monetária. Entendeu? Pois é, isso se chama impressão de moeda, mais conhecidamente como senhorinhagem. Tá? Esse é o problema essencial da sociedade que a gente vive hoje. É por isso que não existe o verdadeiro capitalismo hoje. Porque a forma de dinheiro que a gente tem hoje, ela tende a ser centralizada. Porque o ouro surgiu, certo? O ouro é físico, o ouro é fácil de confiscar, o ouro não é um colateral transparente. E por não ser um colateral transparente, deixa eu só explicar o que é colateral, tá? Colateral é você usar como colateral numa troca. Então, por exemplo, eu vou te emprestar R$ 100 e como colateral desses R$ 100 eu te dou o meu relógio. Entendeu? O que seria a transparência de um colateral? É você saber em que momento eu estou usando esse relógio, para onde eu botei esse relógio, se eu estou realmente usando esse relógio, se eu tenho realmente esse relógio, e por aí vai. O ouro é físico. Você não tem a transparência do ouro 100%. Então, se o cara diz que tem ouro, você não consegue auditar isso. Até consegue, mas é de tempos em tempos, não é 24/7, né? Ou seja, o ouro ele não é compatível com uma sociedade digitalizada, com internet, com eletricidade, por aí vai. Mas o Bitcoin é. O Bitcoin é a solução para isso. Tá? Por quê? Porque o Bitcoin você consegue ver onde ele está 100% do tempo. Se você faz um contrato com alguém, você consegue saber se essa pessoa tem acesso ao Bitcoin ou se ela moveu os Bitcoins dela 100% do tempo. Porque ela vai te mandar um endereço. E nesse endereço ela consegue assinar esse endereço, ela consegue assinar uma transação com uma coisa que só vocês vão entender, só um código que só vocês vão entender. E você vai saber que aquela transação, aquele Bitcoin, aquele endereço é da pessoa. Entendeu? Simples assim. E você consegue saber se aqueles Bitcoins foram movidos de um lugar para o outro ou não. Simples assim. Entendeu? Essa é a diferença do ouro para o Bitcoin. E é por isso que o Bitcoin é superior. Porque com o Bitcoin você consegue ter uma sociedade transparente com colateral supremo. E com isso, além das outras propriedades do Bitcoin, o fato dele ser inconfiscável, né, e você conseguir ser soberano sendo indivíduo, ou seja, você não precisa pagar os custos de defesa da sua propriedade, porque essa defesa está digitalizada no mundo inteiro, né? Isso dilui estados. A consequência lógica é diluição de estados. É a diminuição do tamanho desse corporativismo gigantesco. É a diluição do tamanho desse fascismo gigantesco mundial. Simples. Como? Porque agora você tem soberania e o Estado não consegue mais te roubar. Ele não consegue te diluir. Acabou a senhorinhagem, acabou o controle de capital. E com isso, ele perde o poder de abocanhar. Perdendo o poder de abocanhar, ele perde a capacidade coercitiva dele, porque falta literalmente dinheiro para financiar todos os agentes que perpetuam ele. Resumindo, vai faltar dinheiro para o jornalista vagabundo, vai faltar dinheiro para o artista vagabundo, vai faltar dinheiro para o policial, vai faltar dinheiro para quem tem arma, vai faltar dinheiro para comprar arma, vai faltar dinheiro para comprar mantimento, vai faltar dinheiro para tudo. E é assim que o Estado colapsa. Quando você corta a fonte de alimentação dele, você. E como você faz isso? Comprando Bitcoin e armazenando em autocustódia. Simples assim. Por isso que eu digo, estude Bitcoin ou se arrependa amargamente. Porque se você não estudar Bitcoin, se você não ter Bitcoin nos próximos anos, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar sendo abocanhado. Você vai continuar sendo confiscado, roubado, escravizado. Se você quiser aprender sobre Bitcoin,
Manual Bitcoin aqui embaixo. Se você quiser comprar Bitcoin P2P, com privacidade, com segurança, Spike to Spike aqui embaixo. Use meu cupom nas 2 ocasiões e pronto. Seja feliz aí, soberano. Tchau.